Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM, do programa Voz da Comunidade. Hoje é sábado. Sábado é o dia que nós reservamos para estudo bíblico. Estudo bíblico profundo da Palavra de Deus com um pregador, evangelista, cristão, Marcos Siviero, empresário, que sempre separa um tempo nas suas atividades, como pai de família, como esposo e como empresário. Ele separa um tempo para as suas atividades de cristão. E ele está aqui no estúdio da Rádio Comunidade FM para mais um estudo bíblico, prosseguindo no estudo do livro de Pedro, o livro de segunda carta de Pedro. Prosseguindo o estudo então, Marcos Siviero, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Walker, bom dia. Querido ouvinte da Rádio Comunidade FM, bom dia Dom Eliseu, bom dia Pará, bom dia toda a terra. Marco, a continuidade desse estudo do segunda carta de Pedro aos cristãos, ele leva uma mensagem muito importante, uma mensagem que de certo modo ele diz, olha, não percam as esperanças, olham sempre para Jesus, estejam sempre preparados, não é isso? Positivo. O apóstolo Pedro, aqui, ao escrever essa epístola, ele já sabia dele da partida para o Senhor. O final do ministério terreno do apóstolo Pedro. E ele diz, olha, vocês que vão ficar, e aí ele está dizendo, vocês que moram aí em Dom Eliseu, não percam a esperança achando que Jesus, a vinda do Senhor, tarda. Deus tem controle da situação, né? O apóstolo Pedro viveu os dias dele na terra, e isso é o que é saudável para qualquer cristão, andar como se o Senhor voltasse a qualquer hora. Ele vai dizer, inclusive, que a vinda do Senhor é como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, não pensa que ele está tardando. E ele, inclusive, vai dar uma explicação, né? Isso tem a ver com a longanimidade do Senhor. E ele disse, fica preparado para se encontrar com o teu amado Senhor. Então, são palavras de encorajamento válidas para os crentes a quem ele mandou a carta e válida para todos os crentes de Dom Eliseu e de toda a face da terra. Muito bem, então vamos ouvir o que o apóstolo Pedro tem para dizer para nós hoje, os cristãos e habitantes também, não cristãos, as pessoas que não são convertidos. É muito importante essa palavra também para essas pessoas, né, Marco? Com certeza, a palavra de Deus é para todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Então, independente de você ser crente ou não ser, independente da situação que você esteja hoje diante de Deus, a palavra de Deus é para todos nós, para mim, para o Walker, para você que está ouvindo, para os nossos familiares, para todos os que andam sobre a terra. Ontem eu ouvi uma palavra na ministração, na igreja que eu congrego, o seguinte, olha, o pregador falando, olha, as ministrações que eu faço, elas servem também para mim, para edificar a mim, para ensinar a mim, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu ouvido. Aleluia! Então, você falou no início de eu tirar um tempo para estar aqui do seu lado, né? É um tempo relativamente curto, menos de 1 hora, mas ao longo da semana eu pego a Bíblia quase todos os dias e considero a palavra de Deus busco a presença do Senhor. E ali o grande beneficiário sou eu, Walker. Então isso que o pregador disse, que você ouviu, eu sou testemunha. De um lado falando aqui, mas em especial o tempo que eu gasto, para falar meia hora aqui, assim mais ou menos, eu gasto umas 5 horas lá. E esse tempo é um tempo prazeroso na minha vida, porque estar próximo, em contato com a palavra de Deus, e aí na comunhão com o próprio Deus. Então vamos ao que Pedro diz. Então nós estamos falando da última epístola do apóstolo Pedro, pouco antes dele ser martirizado,
Ele vai deixar traço aqui nesse capítulo 3. Estamos na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Agora, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, ele tinha mandado a primeira e agora manda a segunda. Continuando. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Isso é muito importante. No fundo, o que ele está dizendo, ele diz, olha, eu não vou ensinar algo novo para vocês. Ele vai explicar, vocês têm ouvido a palavra de Deus por muito tempo. Eu agora só quero despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O Pedro, ele não sentou em banco de escola. Nesse aspecto, vamos dizer, como se fosse hoje, ele não tinha diploma. Então, a Bíblia diz que ele era iletrado. O que não significa... O apóstolo Pedro, ele, por mais que tivesse uma origem de pescador, ele aprecia uma mente esclarecida. Um grande problema, Walker, querido ouvinte, é ignorância. Ele roga que todos tenham uma mente sóbria, tranquila, em paz e esclarecidas. Não se deixem levar por falatórios, né? Então ele vem aqui dizer, olha, vocês têm ouvido, esperando então que a palavra de Deus já estivesse depositada no coração e na mente dos seus ouvintes. E o fato de pessoas não terem escolaridade, não significa que a pessoa está impossibilitado de aprender uma lição, né? Nunca. Assim, a palavra de Deus é para todos. E assim, uma coisa que eu gosto, Walker, é que o IBGE registra que os crentes, hoje conhecidos como evangélicos, eles têm um nível de leitura superior aos não evangélicos, porque eles se esforçam muito para ler a Bíblia. Então, muitas pessoas humildes, que originalmente não sabiam ler e escrever, aprendem a ler para conhecer a Bíblia. Então, e isso ajuda as pessoas. Então, ele quer mentes esclarecidas. E conhecer a palavra de Deus, o crente conhecer a palavra de Deus, contribui para que ele não seja enganado, né? Que é especialmente o que o apóstolo vem dizer. Nesse cenário da terceira epístola, existem 3 tipos de pessoas. Os falsos mestres, que ensinam coisas que eles acham, né? Que não está compatível com a Bíblia. Eu acho que é assim, me ensina aquilo. 2, os crentes genuínos que conhecem as Escrituras e não vão na conversa. E um terceiro grupo, os crentes frouxos. Não sabe a Bíblia e vai na conversa de quem acha. Então, esse capítulo 3, os 3 grupos de personagens que tem nesse capítulo são 3. 1, quem diz que é crente e se mete a ensinar o que não está na Bíblia. Ele acha, ele ensina. Número 1. Número 2, os crentes frouxos, que se deixam levar, é crente borboleta, vai para o vento. Né? O apóstolo Paulo fala, levado por ventos de doutrina. Então vamos chamar aqui de crente borboleta, aquele que o vento leva. E 3, os crentes genuínos que conhecem as Escrituras, cuja fé está ancorada na rocha. Conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus e têm uma fé firme em Cristo Jesus. Então vamos lá, versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente vos foram ditas. Então ele está lembrando, ele está dizendo, olha, eu não vou falar nada de novo. Vocês já têm ouvido bastante a palavra de Deus, continue. E aí ele vai citar 2 fontes. Uma, foram ditas pelos santos profetas, isso é o Antigo Testamento. Bem como o mandamento do Senhor Jesus, Senhor nosso Salvador,
ensinada pelos vossos apóstolos. Isso é o Novo Testamento. Então, ele diz, a Bíblia está à disposição de vocês, vocês conhecem a Bíblia, então eu vou lembrar, refrescar a memória de vocês. Vocês têm tanto os profetas no Antigo Testamento, quanto você tem o ensinamento dos apóstolos no Novo Testamento, e isso vale para qualquer crente, qualquer ser humano aqui em Dom Eliseu. Versículo 3. Vou lembrar, refrescar a memória de vocês, vou ler o versículo. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Esses são os falsos mestres. Esses são aqueles que Jesus avisou, os lobos disfarçados de ovelha. Eles estão entre os crentes, se passam por crente, mas genuinamente são lobos. Não é? Nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Depois ele vai explicar, nos dias dele, eram os últimos dias, hoje são os últimos dias. É porque a conta de Deus do tempo, depois no versículo 8 eu vou explicar, é diferente, tá bom? Então, vem essas pessoas que não são crentes, se passam por crente, mas no fundo ele anda segundo as próprias paixões. É a turma que anda do jeito que dá na cabeça dele. Versículo 4. Esses tais, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Né? Eles desdenham, porque os crentes vivem como se o Senhor viesse hoje. E como a minha avó falava que Jesus ia voltar, a minha mãe falava que Jesus ia voltar, e eu falo que Jesus vai voltar, e agora, em breve, eles estão zombadores, ficam escarnecendo. Cadê? Fala que vem, mas eu nunca vi, faz tanto tempo. São escarnecedores, né? Não são crentes genuínos. E aí no versículo 5 ele diz, porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céu, bem como a terra, a qual surgiu das águas, e através das águas, pela palavra de Deus. Não é? Então o apóstolo Pedro diz, esses que andam segundo suas próprias paixões, que são os falsos mestres, que são incrédulos disfarçados de crente, e eles estão dentro do rebanho dos crentes. Então, se você olha um crente safado, não é crente safado, é um incrédulo safado disfarçado de crente. É isso que o apóstolo Pedro falou e que Jesus falou. Então, tome cuidado, preste bem atenção. Tem muito safado vestido de crente. Então, está na Bíblia, tá? É o que eu estou dizendo. Então, eles deliberadamente esquecem. Esquecem o quê? Esquecem a palavra de Deus. Eles esquecem que quando lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No terceiro dia surgiu a porção seca. Surgiu da água, estou lendo o versículo 5, através da água, pela palavra de Deus. Não é? Então, eles esquecem que Deus é o Criador. Sofrem de amnésia. Marcos, você está falando aí sobre esses escarnecedores, esses lobos em pele de cordeiro, e eu venho observando nos últimos tempos, aqui alguns pregadores, que eles estão se atendo mais a pregações voltadas para orientação psicológica, para tipo de análise, analista psicológico das pessoas, do que realmente pregando a palavra de Deus. E isso aí é um tipo de escarnecimento, de escarnecer da palavra de Deus, porque se o indivíduo se diz um pastor, com a Bíblia na mão, ao invés de ele pregar a palavra, ele fica analisando psicologicamente os crentes, é uma forma de deturpar a palavra, né? Sim, Walker, você está levantando uma questão muito séria, muito séria.
se você for andar na cidade de Dom Eliseu, você vai ver muitas congregações nas quais se dizem e se falam muitas coisas, tá bom? E é fato que algumas linhas de obra focam em questões humanas. Por exemplo, ganhar dinheiro. Então, vendem prosperidade. Outras linhas vendem milagre, né? Aí atrai o povo quer milagre. Então, milagre. Outros, show, uma reunião social, a música é legal, a música é boa, né? E também dão uma de psicólogo, como você está falando. Ensinam comportamento, ensinam, paciência, isso é próprio do ser humano, Walker. Agora, no que diz respeito a mim e a você, a gente pode, o que os outros vão fazer ou deixar de fazer, é assunto deles. Eu quero propor que, quanto a eu e você, a gente consiga ler a Bíblia e falar da Bíblia. É porque a preocupação do apóstolo Pedro é porque a questão aqui é espiritual. Ele fala na edificação do espírito. Em nenhum momento ele foca o ser humano enquanto carne, enquanto biologia, enquanto físico. O apóstolo Pedro, ele foca uma questão espiritual. E é isso que nós temos que deixar claro aqui, que a salvação, ela é espiritual. A salvação não é a pessoa conseguir ganhar muito dinheiro, ou tá ali, né, sendo analisado psicologicamente, porque a psicologia, a psicologia, a mente é uma coisa, espírito é outra coisa. Você está colocando a coisa bem correta, tá? O alvo é o espírito. Agora, uma coisa que tem que deixar claro é o efeito colateral, o benefício do espírito sobre a alma e sobre o corpo, né? Por exemplo, um espírito alegre aformoseia o rosto. Alguém que Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, um grande remédio para a ansiedade, e aí nós, como seres humanos, estamos numa sociedade moderna que arrocha todo mundo, né? A gente consegue ir aos pés de Jesus e lá ter paz, uma paz genuína. Então veja, Walker, a questão espiritual dá efeito colateral sobre a alma, ok? E também sobre o corpo. Por exemplo, alguém que não está ansioso está mais tranquilo. O organismo, o corpo físico vive melhor. Então assim, Deus lida com o ser tripartido, o espírito, a alma e o corpo. No entanto, o foco são as coisas espirituais. E o que você está dizendo é que tem pessoas que esquecem o espiritual e ajustam nas questões da alma e do corpo, que não é o que o apóstolo Pedro fez. Pedro focou no espírito, dando efeito sobre a alma e o corpo. Muito bem, espero que vocês estejam compreendendo essa mensagem de hoje. É muito importante, tanto para os crentes e principalmente para as pessoas que ainda não são crentes, que não são convertidos, para que possam entender que não se deixe ser influenciado única e exclusivamente por as coisas do mundo, porque existe um espírito que tem que ser alimentado, e o alimento do espírito é a palavra de Deus. É isso que o Marco está fazendo hoje aqui. Essa é a função do pregador, essa é a função do evangelista. Aleluia! Que Deus nos dê a graça de conseguir isso que você está dizendo. Versículo 7. Então, nós estamos lembrando, nós estamos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, e agora vou ler o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Interessante, né? Bom, vamos lá. Abre o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra.
O céu e a terra já não existem. O mar já não existe. Já passaram. Então, esse que nós conhecemos, isso está sendo entesourado para o fogo. É o que eu falei agora, que as coisas materiais, elas são passageiras, elas vão ser destruídas. Então, temos que usufruir das coisas materiais, mas não focar a nossa vida, a nossa existência, única e exclusivamente nessa matéria. Mesmo porque, na hora do enterro não leva, né? Não cabe no caixão. Veio nu e no máximo volta com paletó. Então, assim, isso que o Walker está dizendo, ter bens materiais é importante? Claro, é bom. Ninguém está fazendo apologia à miséria também não. aqui, né? Miséria não tem parte com Deus, né? A miséria. Os miseráveis são homens que Deus ama. Vamos separar. A miséria, você não encontra miséria em Deus. Deus é rico, né? Então, a miséria é um assunto ligado ao pecado, ao afastamento do homem de Deus. Quando o homem se aproxima de Deus, toda a questão dele muda. Tudo melhora, tá? De um lado, a salvação eterna. Por outro lado, a salvação, que outro dia eu explico, nos dias atuais, ao longo da vida. E as famílias acabam ficando melhor, mais em ordem, e eles prosperam materialmente. Só que o foco não é o que é material, é um efeito colateral. Bom, e aí, voltando no final do versículo, reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ímpio é o que não tem Deus, é aquele que anda de costa para Cristo Jesus. Esse é um ímpio. Então, os ímpios, aviso, o apóstolo Pedro está dando uma dica: ímpios, vocês têm vaga no lago de fogo, estão reservados para destruição. Não fui eu, o apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, final do versículo 7. Mas tem aí uma chance para os ímpios: o arrependimento. Sim, é o que nós estamos batendo na tecla. Se você anda de costa para Jesus, vire 180 graus, olhe para Jesus. Deixa de ser um ímpio e creia em Cristo Jesus. Então, é crente porque crê em Cristo Jesus. Ponto. Agora, Marcos, as pessoas comuns, quando a gente vai falar alguma coisa a respeito de Cristo, da volta de Cristo para a consumação e o juízo, eles dizem: rapaz, está demorando muito. Cristo veio há 2000 anos e disse que a volta dele não demorava, e 2000 anos depois não voltou ainda. Isso até leva a uma dificuldade até para pregação, para pessoas crentes e que ainda não têm uma maturidade, um enraizamento mais profundo na palavra. Sim, esse que tem essa dificuldade, ele está com os olhos postos no que ele vê. Ele está olhando com olhos físicos. Do ponto de vista físico, Jesus veio há 2000 anos atrás. Mas para o apóstolo Pedro, no versículo 8, ele diz: todavia, uma coisa, amados. Ele está falando para crente. Aqui tanto faz se é crente ou incrédulo. Que não devias esquecer que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, na conta de Deus, só passaram 2 dias. 2 dias não é nada. O que tem que entender é conta do tempo. Para Deus, em Deus não tem tempo. O tempo é uma questão de nós humanos, de nós as criaturas. E o tempo de Deus não é como o tempo dos homens. Então essa é a resposta. Se ele diz: Jesus já tem 2000 anos, beleza. Só que a conta de Deus só faz 2 dias. 2 dias não é nada. Ok? Respondi? Respondi. E versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Não está atrasando, não está demorando nada. Essa linha de raciocínio que você colocou anteriormente, não vai demorar nada. Não vai demorar nada, só passaram 2 dias. O que é 2 dias? 2 dias não é nada. Então lembra, a conta de tempo de Deus, em Deus não existe tempo, né? Mas vamos dizer, se Deus estivesse contando,
Um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, ele não retorna. Ele não está demorando, não. Ele está dando uma explicação. Pelo contrário, isso é muito importante, ele é longânimo, tem uma paciência, ele sabe, um coração de mãe, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum crente pereça, senão todos os crentes chegam ao arrependimento. E aí ele está falando para os crentes de borboleta. Os crentes distraídos, que estão deixando levar na conversa dos incrédulos disfarçados de crente, os falsos mestres, né? Alguns, ele nos olha, e aqui não é arrependimento para o lago de fogo, aqui é a disciplina governamental de Deus, tá? Ele disse na Epístola 1 que o juízo começa pela casa de Deus. Deus julga primeiro os dele, para depois julgar os outros. A diferença é o tamanho da peia. Para os dele tem uma peia, um arroxo, e para os de fora tem o lago de fogo, para os ímpios. Eu acho interessante, o ser humano é tão instável, é tão volúvel, e Deus, ele olha para o ser humano com um carinho assim, tão grande, com uma afeição tão imensa, né, que não dá para entender. Não, a longanimidade de Deus, o amor dele, a misericórdia. Puxa, Walker, não fosse a misericórdia, eu e você já estávamos torrados, né? Nós, não há justiça em nós, mesmo que a gente ama o Senhor, busque a Bíblia, se esforce, se empenhe, mas por definição o pecado habita em nós, então por princípio nós cometemos pecados. Então a gente só escapa por causa da longanimidade, do amor e da misericórdia, Walker, você está certo. E é isso que Pedro deixa bem claro aqui. Está, né? Bem claro. Ele ainda não votou por causa de alguns, querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E ele explica no versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O ladrão, ninguém espera que o ladrão a hora, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, fique preparado. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, volte para o Senhor. Então, no aspecto prático, leia a Bíblia. No aspecto prático, fale com Deus. Bote as tuas questões diante de Deus com base na Bíblia. Está certo? Confira, você ouve as pessoas falando. Confira se o que eles falam é o que está na Bíblia. Tem muita gente falando um bando de coisa. E confirmou, está na palavra, é bíblico, passe para frente. Toque, absorva, creia no que está na Bíblia e avance, né? E aí ele diz que, ele confirma em seguida que os elementos vão ser desfeitos pelo fogo, ele confirma, né? E ele diz, no versículo 12, eu vou saltar, que para nós, né? No 11 ele fala, viver em santo procedimento e piedade. Ele diz, olha, vivam uma vida tranquila, em paz, descansado, em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse esperando e apressando é tipo assim, com vigor, com ânimo, como se o Senhor fosse voltar hoje. É esse o conceito que ele está dizendo. Não significa que você vai alterar o tempo de Deus, você vai alterar o teu tempo. Então, alguém que espera ardentemente, o senhor pode vir, para mim pode vir, entendeu? Então, se o senhor vier hoje, não me pega cheio de briga, cheio de encrenca, cheio de confusão, entendeu? Não, é nesse conceito que você apressa a vinda do Senhor, apressa para você, ele pode vir hoje. Não pense que você vai alterar o tempo de Deus, né? Então, esperando com vigor, com ansiedade. E ele, quando vier, e esse texto aqui do versículo 12, já é lá no julgamento, antes da eternidade, diante do trono branco. Que nós já vimos no estudo do Apocalipse. Do Apocalipse, no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, o céu e a terra, como a gente conhece, vai torrar. Serão novos céus e nova terra, como está lá no Apocalipse capítulo 21.
Então ele fala, vou pular lá para o versículo 14. Por essa razão, pois, amados, lembra, ele está falando para crente, tá bom? Se você crê em Cristo Jesus, se você abriu a boca e confessou Jesus como teu Senhor, você é crente. Aí o Espírito de Deus entrou no teu espírito humano, você nasceu de novo. Esses são os crentes, são esses para esses que o Pedro está falando aqui. Essa carta, a segunda carta de Pedro, foi para crente. É para crente, tá certo? Empenhai-vos por ser achados por ele em paz. Walker, esse é um versículo precioso. Faça força para andar em paz. Evite confusão, evite intriga, evite encrenca. Eu digo que o grande atributo de ser crente é perdoar. Alguém passa, pisa no teu calo, esmaga o teu dedinho. Você sente a dor. Então você foi ofendido. Certo? Como que você se liberta da dor, da ofensa? Perdoando. Terrível, mas anda em paz. Sem mácula, sem mancha. Irrepreensíveis. Não fique enrolado. Alguém que olha para você consegue ver que você é um crente. Se bem que esse assunto é muito difícil, tá? E aí no versículo 15, ele diz que o apóstolo Paulo, o Pedro, conhecia as cartas de Paulo, que o amado irmão Paulo vos escreveu, eu estou lendo o 15, tá? Então, os apóstolos entre si, um sabia onde estava o outro e o que o outro dizia, né? Ele cita Paulo aí. Ele cita Paulo aqui no versículo 15. E ele diz coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam todas as escrituras. Então é a turma do se parece crente, mas não é crente. São os ignorantes, instáveis, que deturpam o que o apóstolo Paulo diz, o que o apóstolo Paulo disse, o que todos os apóstolos disseram. E aliás, o Pedro aqui explica, estou lendo o versículo 16, deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Deus é justo, de um lado amoroso, misericordioso, como nós dissemos. Mas nunca esqueça que Ele é justo. E Ele não vai abrir mão da justiça dEle. Para quem distorce a palavra dEle. Em especial para quem distorce a palavra dEle, eu vou dizer, o pavio de Deus é bem curtinho nesse ponto, tá? Agora, quando Deus vai fazer ou deixar de fazer, desculpe, eu não sou babá de Deus, né? Não sou eu que vou falar por Deus. Deus faz o que quer, como quer, quando quer. Eu só digo, olha, a Bíblia diz que Ele vai pegar os ímpios e vai botar no lago de fogo. Isso eu posso dizer, né? Esses ignorantes que deturpam a palavra de Deus, o Pedro disse que é para a própria destruição deles. Então isso eu posso dizer porque está aqui, ó. Eu posso ler. E no final, né, eu vou para o último versículo desse capítulo 3, que também é o último capítulo, palavras finais do apóstolo Pedro. Pedro vai sair de cena, então escreve as últimas palavras. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vão lá, olha. Crente, cresça, não é para ficar parado no mesmo lugar, é para crescer. Crescer em quê? Na graça e no conhecimento. Isso está ligado à vida, ao viver, ao testemunho. Jesus, quando menino, crescia em estatura, graça e no conhecimento. Foi assim com Jesus. Olha, isso está registrado sobre a adolescência do Senhor Jesus. Isso está lá na Bíblia, né? Então, é o que o apóstolo está dizendo para todos os crentes. Cresça na graça e no conhecimento. Leia a Bíblia, ponha as tuas questões diante de Jesus
apresente, fale com ele é o teu Senhor, cuida de você, é teu amo e é teu pastor. Nós, os outros homens, podemos ajudar, eventualmente. Mas você pertence à propriedade dele, foi comprado com o sangue dele. Então, vá diante dele, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é a pessoa? Como é o nome? É Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não tem salvação. Ele é o Salvador. Tirando Jesus, não tem salvação. Fora de Jesus tem lago de fogo. Só Ele é Salvador. Então preste atenção, é um nome que está acima de todo nome. Então cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Senhor é o cabeça, é o que decide, quem tem a palavra final. E Salvador Jesus Cristo. E por fim a Ele, a Jesus Cristo, seja a glória. Tanto hoje aqui em Dom Eliseu, como no dia eterno diante de Deus, lá na consumação, na Nova Jerusalém, onde a gente vai se encontrar e reunir lá eternamente, Walker. Com alegria. Aleluia. Amém. É bom ser crente, Walker. É bom ser crente, é bom tomar conhecimento dessa mensagem do apóstolo Pedro. E eu li, estava lendo hoje de manhã, na rádio, ontem de manhã, aliás, no programa, eu coloco a música para tocar e tem uma Bíblia dentro do estúdio, eu estava lendo justamente, eu vou ler aqui a carta de Pedro, mas a gente consegue conceituar a mensagem de Pedro quando a gente troca ideia, conversa com o outro, passa a mensagem, e é por isso que Jesus diz, olha, vocês têm que conhecer isso, mas tem que ir, tem que fazer a obra, tem que levar a mensagem, porque senão fica dentro da sua cabeça, você não vai conseguir compreender plenamente aquilo que eu te falei. Certo, e nesse aspecto se reúna com outras pessoas, conversa, troca ideia, né? A Bíblia chama de ter comunhão, é compartilhar. Jesus me deu isso, eu compartilho isso com você. Reúna com as pessoas, abra a Bíblia não é tão simples. Todos, inclusive eu preciso de ajuda. Só para você saber, eu já citei uma vez, existem 2 homens que hoje eu consulto, a Bíblia chamada Restauração, de um irmão chamado Witness Lee, que já é morto, e uma segunda de um irmão que é vivo, chamado MacArthur. Se você quiser, compre essas Bíblias, são dessas Bíblias de estudo. Então, o Marco, eu consulto esses irmãos, consulto as palavras daqueles que vieram antes de mim, e eu só estou sobre os ombros deles. O que eu falo, alguém já falou, tá bom? Então, eu não sou um visionário, não, sou um trabalhador como os demais, tenho família, trabalho, pago conta de luz, eu sou normal, fora o fato de que eu tenho já 50 anos lendo a Bíblia. Isso só porque eu sou um pouco mais velho, né? Então eu tive mais tempo do que o Walker, que é mais novo, que está aqui do meu lado. Mas no mais, essa palavra é para todos, todos. Qualquer um, dependente se você é pedreiro, carpinteiro, se você tem negócio, não tem trabalhador, se está desempregado, a Bíblia, a palavra de Deus é para todos. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez nesse sábado, com a presença do pregador, evangelista, cristão, Marcos Siviero, esse homem que eu já considero ele como um enviado de Deus para Dom Eliseu, para preparar as pessoas para o dia do juízo. Isso que o Walker disse é a opinião do Walker, tá? Quanto a mim, que o Senhor me cubra com o sangue dele. Eu vou lembrar, eu não passo de um comedor de feijão, gosto de feijão, né? Como todas as refeições por dia que todo mundo come. O vírus da gripe, da dengue que passa por aí, eu também pego dengue, né? Na verdade, o que o Walker está dizendo é o seguinte, Jesus disse na Bíblia, ide, portanto, né? Então eu me incluo entre aqueles que
Como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então eu considero que Deus me deu a graça de poder gastar esse tempo aqui com o Walker, tá bom? Então não me tomem como ninguém a mais que ninguém. Lembrem que eu sou um ser humano que se eu passar com o carro mais rápido na polícia, eu sou multado. Então eu tenho que andar na velocidade de todo mundo, durmo todo mundo, tomo café, não faz diferença nenhuma. Né? Mas esse coração de ter a graça de ler a Bíblia, gastar tempo com a Bíblia e compartilhar aquilo que Deus deu. Muito bem, Marcos Vieira, eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui, é muito edificante, e eu tenho recebido aí o retorno das pessoas que eu encontro durante o meu dia a dia, e elas apreciam muito a palavra, porque é uma clareza que, como uma água profunda, bem clarinha, que você consegue lá de cima olhar o fundo, sem nenhuma dificuldade. Aleluia. Vamos orar? Orar. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. Meu coração é de louvor, de gratidão, porque estar do lado do Walker, por o Senhor ter preparado a Rádio Comunidade FM. Senhor, nosso coração é apenas de te amar, de te servir, de bendizer o teu nome. Leva a tua palavra adiante, coloca a tua palavra no coração dos homens, daqueles que têm ouvido. Nossa função apenas é falar, mas é o teu Santo Espírito que convence os homens acerca do pecado. É o teu Santo Espírito que trabalha e que faz a boa obra. Faça a tua boa obra na cidade de Dom Eliseu, que aqui o teu nome seja bendito, teu nome seja glorificado, que seja grande o número dos teus servos, dos teus filhos, daqueles que dobram o joelho de ti, diante de ti, que abrem a boca e confessam Jesus Cristo como Senhor. Senhor, guarda-nos de todos os males que enfrentamos no dia a dia, livra-nos de doença, dá estabilidade econômica, dinheiro para que nós possamos pagar as nossas contas, para que tenha alimento suficiente na mesa de todos em Dom Eliseu. Senhor, guarda essa cidade, tenha nela uma cidade especial, que seja conhecida, porque aqui o Evangelho é forte, porque aqui a tua palavra é predominante. Que nessa cidade o teu nome seja exaltado, bendito, glorificado, porque o teu nome é o único nome no qual há salvação. O teu nome é o nome que está acima do nome de todos os nomes. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Rádio Comunidade FM, o programa Voz da Comunidade, apresentou mais uma jornada de estudo bíblico, a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu agradeço a audiência de todos. Continuamos com o programa A Voz da Comunidade até às 7 horas e o Marcos Vieira volta no próximo sábado.